pessoal, eu sou a Loiane e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês quais são as novidades do Java 15 e do Java 16. Como sempre, todos os exemplos vão ficar disponíveis no GitHub e no repositório eu também coloquei quais são as funcionalidades de cada versão. Então, por exemplo, no Java 15 temos os text blocks, que na verdade vêm desde lá do Java 13, então na versão 15 foi finalizado. Nós também temos o Pattern Matching of Instance of e Records, que foram introduzidas no Java 14. Então, no Java 15 continuaram as mudanças e no Java 16 foi finalizado também. E como introdução do Java 15, nós temos as Sealed Classes, que também tem um segundo preview aí na versão 16 e está previsto para ter a versão final no Java 17. E lembrando que para desenvolver todos os exemplos desse vídeo, você vai precisar de ter o JDK 16 instalado na sua máquina. Eu já criei um projeto aqui no IntelliJ IDEA, que vai ser a IDE que eu vou utilizar para esse vídeo, porém você pode utilizar a IDE da sua preferência. Se você for utilizar o Eclipse, lembre-se de baixar a versão 2021-06, que já é a versão que tem suporte ao Java 16. Se você estiver utilizando alguma versão anterior, como por exemplo a 2021-03, você vai precisar de um plugin para poder ter o suporte do Java 16 no Eclipse. E você também pode utilizar o Visual Studio Code para esses exemplos. Eu vou começar criando um método para a gente poder relembrar a funcionalidade dos text blocks. Se você já assistiu os vídeos do Java 13 ou do Java 14 aqui do canal, é basicamente a mesma coisa, então o que eu vou fazer aqui é apenas refrescar a memória. Então, public static, porque eu vou chamar esse método aqui em cima no public static void main. Então, public static void, que eu não vou retornar nada, e text blocks exemplo ou example, né? Tanto faz. Para facilitar aqui pra gente, eu vou colar um exemplo que eu fiz anteriormente. Esse tipo de código é bem comum da gente ter nas aplicações Java, principalmente se você for tratar de SQL nativo. Um outro exemplo que você pode utilizar esse código também é para fazer mocks, testes de JSON, ou então caso você tenha um texto muito grande que você vai deixar ali hard-coded, né, como sendo um texto fixo na sua aplicação para geração de documentos ou alguma outra funcionalidade. Como é então que a gente pode reescrever esse mesmo SQL utilizando os text blocks? Então aqui eu vou colocar um string query, nós vamos declarar 3 aspas duplas, e aqui quando você aperta Enter já completa também, colocar o ponto de interrogação, e a gente simplesmente pode aqui copiar a nossa string, né? Então aqui ó, set quantity, aqui também. Então, fazendo tudo isso daqui, a gente também vai fazer um system out para a gente poder ver qual que é o resultado dessa string no console. System out.println, e aqui nós vamos colocar o query. E aqui em cima, no public static void main, a gente vai chamar esse método. Então, eu vou rodar aqui o programa para a gente conseguir ver qual que vai ser o resultado aqui no console e no terminal. Então, tá vendo? Quando a gente roda essa aplicação, fica assim, tudo bonitinho também. Então, assim, para a gente poder executar o SQL, né, caso isso fosse uma aplicação real, realmente não precisa, mas por conta de facilitar a leitura do código, é muito melhor da gente declarar assim e também depois para dar manutenção do código. O próximo exemplo que nós vamos ver é o pattern matching do instance of. Então, aqui, imagine, nós vamos passar aqui um objeto. Eu estou esperando que esse objeto seja um número. Então, aqui, o que nós podemos fazer? Se número for instance of de integer, por exemplo, que é a classe aqui que representa um inteiro, o que nós podemos fazer? A gente pode pegar aqui ó, um integer e eu vou declarar aqui um n. E nós vamos fazer o parsing para integer. Como que a gente faz isso no Java? É declarando aqui o tipo da classe na frente entre parênteses. E aqui, né, a gente pode fazer alguma coisa, como, por exemplo, fazer o system out dessa informação. E o n na tela. Aqui, para poder chamar, vou chamar o pattern matching e eu vou passar o número 1. Eu vou comentar aqui do text block, já que a gente já viu esse exemplo.
Então, olha, executando esse código, lembrando que esse código é a versão antiga ainda de como a gente fazia isso. Não a versão antiga, né, mas a versão que a gente sempre teve no Java. Como é que agora a gente transforma isso daqui para utilizar o pattern matching do instance of no Java? O que eles fizeram foi basicamente remover essa linha aqui. Quando você faz essa declaração, se número é um instance of integer, você já pode declarar uma variável. Então, eu vou colocar um n aqui. Declarando esse n, a gente já consegue utilizar aqui dentro. Ó. Note que se eu remover e salvar, eu tenho um erro de compilação. Colocando o n aqui, acaba com o erro de compilação. Uma outra coisa legal que você pode fazer também é utilizar condicionais aqui. Então, por exemplo, se eu quiser imprimir um número, caso ele apenas seja maior que 0, eu vou colocar aqui um e eu já posso utilizar essa variável n, e maior que 0. Então, acaba funcionando. Agora, uma coisa importante é que a gente não consegue utilizar ou. O ou não funciona por quê? Quando a gente utiliza o e, é necessário que ambas as partes da nossa expressão booleana sejam verdadeiras. Então, se aqui for verdadeiro, aí sim é que o Java vai verificar a segunda parte da expressão. Então, esse n ele vai existir. Agora, quando a gente tem uma expressão ou, a gente precisa que apenas uma parte da expressão booleana seja verdadeira. Então, se essa expressão booleana for verdadeira, vai avaliar a segunda parte também. Porém, se essa primeira parte da expressão for falsa, também vai avaliar a segunda parte. Porém, aqui essa variável n não existe. Então, é por isso que apenas funciona com o e ou o end. Aqui, então, eu estou com o número 1, então ele vai imprimir, porque 1 é maior que 0. Eu vou executar aqui novamente, para a gente poder ver qual que é o resultado no terminal, e continua sendo 1. Então, é assim que a gente faz o pattern matching do instance of. E lembre-se dessa funcionalidade, porque ela vai vir com novidades no Java 17, que eu vou falar para vocês no final do vídeo. A terceira funcionalidade que a gente vai ver nesse vídeo são as records. Records são um tipo novo que a gente tem no Java. Da mesma forma que a gente tem classes, interfaces, enumeradores, agora nós também temos records. Falei sobre records também no vídeo do Java 14, caso você queira dar uma olhada, porém a gente vai fazer de novo o overview aqui nesse vídeo. Eu vou criar aqui uma nova classe. Então, olha, quando eu venho aqui e coloco uma nova classe no IntelliJ, ele já me dá a opção de criar uma classe, uma interface, uma record, um enum ou uma anotação. Então, eu vou escolher aqui uma record. E eu também vou entrar com o nome. Vou colocar aqui o nome de produto. Então, eu tenho aqui uma public record produto. E nós temos aqui, olha, esse parênteses. Esse parênteses funciona como se fosse uma espécie de construtor. Então, aqui a gente pode colocar todas as propriedades que nós temos na classe. Então, um ID, vou colocar aqui um nome, vou colocar também uma descrição. E pronto, quando a gente tem isso daqui, é a mesma coisa que a gente fazer isso daqui. Eu vou criar aqui uma classe produto 2. Não sou muito boa de nome, né, gente? Então, vamos lá. Seria a mesma coisa que fazer isso daqui, ó. Private long ID, private, string nome e o private string descrição. Aqui também a gente poderia gerar o construtor e também gerar os gets e sets. Então, aqui eu vou gerar o construtor, eu vou pegar o construtor com os três atributos, então é importante a gente declarar os 3 atributos. No caso de records, a gente não tem aquele construtor vazio, que é o construtor padrão que a gente tem no Java. E eu vou gerar também todos os getters, tá? Então, vou gerar aqui os 3 getters. E a gente também pode gerar o equals e hashcode, que geralmente é bom a gente sempre declarar, né? Então, aqui eu tenho o método equals e hashcode, que é o padrão gerado aqui pela IDE.
e eu também vou pedir para gerar o toString. Então, olha, uma classe que eu declarei apenas 3 propriedades, todas elas privadas, e colocando o equals, hashcode, toString e os métodos getters, nós temos aqui 50 linhas. A gente nem começou a colocar nenhuma lógica nossa, é apenas o básico mesmo de declarar uma classe no Java. Então, records, na verdade, é apenas um atalho para a gente poder criar uma classe, né? Então, quando o Java compilar essa record aqui, a gente vai ter uma classe produto que estende um tipo novo do Java que se chama record. Então, seria ter uma classe produto que extends record. As records não podem estender nenhuma outra classe, porém, você pode implementar quaisquer interfaces que forem necessárias. Uma outra coisa super importante também aqui para records é que records por padrão são imutáveis. O que significa isso? Todos os atributos que nós temos declarados dentro de uma record são final. Então aqui, olha, a gente coloca também aqui o final. Então o final aqui também e o final aqui também. É por isso que a gente apenas tem o construtor com todos os atributos. A gente não tem aquele construtor vazio. Por conta dos atributos serem finais, isso significa que a referência para cada objeto desse não pode ser modificada, não pode ser alterada. A gente não tem como fazer um set nesse atributo. Portanto, a gente tem apenas os métodos gets. E uma outra coisa também aqui em relação a records é que a gente mudou também a forma do que como a gente faz o get. Por convenção, os métodos Java que a gente conhece como métodos gets ou métodos getters, nós temos aqui o prefixo do get seguido pelo nome do atributo. Agora, nas records, o get aqui é apenas o nome do atributo. Então, acaba mudando um pouco também a convenção. Estou removendo aqui, ó, o get de todos eles. É como se fosse algo nesse estilo assim. Então, olha que bacana. Tudo que a gente tem aqui, nós temos basicamente uma classe com 3 atributos e nós temos aqui cerca de 50 linhas de código. E tudo isso a gente conseguiu fazer, se a gente quiser colocar aqui, ó, com apenas uma linha, uma declaração. Então, essa é a novidade das records, tá? Só que tem um porém. Não fique pensando que você vai poder utilizar, por exemplo, com Hibernate JPA, como se fosse objetos, né, que você faz acesso ao banco de dados. Não dá para utilizar isso porque o Hibernate JPA, por exemplo, eles precisam ter o objeto vazio, né, o construtor vazio, e também precisam dos métodos setters. Isso é um requisito para que o Hibernate JPA funcionem numa classe. Então, porque records, né, todos os atributos são finais, ou seja, são imutáveis, nós não temos construtor vazio e nós não temos método setters, a gente não consegue utilizar records com Hibernate JPA. Eu fiz uma palestra sobre isso também, mostrando, né, como utilizar records aí na prática com Spring. Para quem quiser também eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem depois. Então, como é que a gente pode utilizar aqui essa record produto? Da mesma forma que a gente utiliza uma classe. Então, aqui, olha, eu vou declarar um produto. Espera aí, aqui não deu certo. Então, um produto, vou chamar de produto. E a gente também tem aqui, ó, o construtor novo produto. Produto. E aqui é o produto 1. Então, tá confundindo aqui. E aí, nesse caso, eu vou passar aqui o ID, vou colocar aqui, por exemplo, um café. E vou pegar aqui uma descrição, café fresquinho. Então, pronto, nós temos aí um construtor de um produto. Aqui tá dando um erro porque é long. Então, se você quiser fazer a conversão no Java, é super simples, né? Basta você colocar um L ou um L maiúsculo. Eu sempre gosto de colocar um L maiúsculo, porque dependendo da fonte que você está utilizando na IDE, o 1 e o L são muito parecidos. Então, isso aqui já acaba acertando. Vou fazer também aqui um System Out para a gente poder ver o que vai ser impresso, né? Qual que vai ser a saída no console. Então, aqui eu vou comentar
e vou colocar aqui também qual que é o nome do método, records. Então, o exemplo de records, e a gente vai também executar aqui o nosso programa para poder ver a saída. Então, olha, ele já gera aqui ó, um produto, ID com café e o desk. A gente nem precisou também de criar manualmente o método toString. Já vem aqui essa informação do toString bem formatado para a gente. Antes da gente continuar, como eu falei, a gente também consegue aqui ó, implementar classes. Vou implementar essa classe daqui. A gente também consegue declarar atributos que sejam estáticos. Tá? Então, vou botar aqui um public static int contador de 0. A gente também consegue colocar métodos, né? Então, eu posso colocar aqui um public void meu método. Enfim, você consegue trabalhar de forma normal aqui, como se fosse qualquer outra classe. A única diferença é que uma record, ela já estende a classe record do Java. Então, você não consegue estender outra classe. Então, até agora o que a gente viu foi o overview do que foi adicionado até o Java 14, né? Então, isso daqui foi o que foi introduzido no Java 14 e as mudanças que vieram no Java 15, do Java 15 para o Java 16 não tiveram mudanças, tá? E o que foi introduzido no Java 15 é que você consegue declarar records aqui dentro do seu código. Então, eu posso declarar aqui uma record temporária, por exemplo, é um tipo temporário. E aqui eu posso colocar o nome, aqui passar qualquer outro atributo. E aqui dentro eu já posso fazer, ó, o uso temporária, temp, new, temporária. E aqui eu posso colocar o nome ou passar aqui qualquer outro valor da variável, né? Então aqui o temp, olha, eu posso ter o get, né? Tem o toString também. Enfim, posso fazer qualquer coisa que seja necessária. E, além disso, isso é uma coisa que eu achei um pouquinho estranho, mas dependendo de qual projeto você vai trabalhar, pode ser que isso aqui seja super bem-vindo mesmo. É que você tem as interfaces locais também e os enumeradores locais que você pode declarar. Então, olha, a gente pode declarar aqui minha interface e pode colocar o que for necessário aqui dentro dessa interface. Então, essa interface, declarando dentro de um método, você pode declarar essa interface record também dentro de uma classe, né? Como se fosse aqui o escopo de toda a classe. Nesse caso, o que eu declaro aqui dentro do método, ele só vai ter escopo, né? A partir do momento que eu declarei dentro do método. Se você for passar aqui essa classe para aqui dentro da sua classe main, então o escopo vai ser em toda a sua classe main. Alguns detalhes que a gente precisa considerar. E, além disso... Opa, aqui não tem esses parênteses. E, além disso, a gente também consegue declarar enumeradores. Então, aqui eu vou colocar o domingo, segunda e assim vai. Então, eu também posso declarar enumeradores dentro de métodos, né? A parte de interfaces e de enumeradores dentro de métodos ou dentro de outras classes, isso foi adicionado no Java 15. E no Java 16, como records foram finalizadas, já está disponível aí para a gente utilizar também. Eu achei a parte de interfaces um pouco estranha. Não sei se eu usaria uma interface dentro de uma outra classe, eu gosto bastante de separar em arquivos diferentes, mas no caso enumeradores, eu acho que fica bem mais fácil você declarar dentro de métodos ou então dentro da classe, dependendo aí do requisito do projeto. E records temporárias também, né, de escopo ali dentro da sua classe ou dentro de um método. Isso aqui também vai ser bastante útil em projetos, né, principalmente quando você quer retornar algo e não quer declarar uma classe ou uma record em um arquivo separado, então acaba facilitando aí também. E para poder finalizar esse vídeo, nós vamos ver os sealed classes, ou como se a gente fosse traduzir isso para português, seriam classes seladas. O que exatamente significa isso? Quando a gente tem um escopo muito bem definido no nosso projeto, ou então na biblioteca que você vai criar, a gente vai definir quais são as classes ou então as interfaces que podem estender ou implementar uma interface, tá? Então, esse conceito de sealed classes funciona tanto em classes quanto em interfaces.
Vamos fazer aqui um exemplo juntos para a gente poder ver isso na prática. Vou declarar aqui uma classe, vou pegar um exemplo bem simples de figura geométrica. Então, figura geométrica. Eu vou declarar essa figura geométrica como abstrata. Ela vai ser uma classe mãe. E aqui dentro, eu vou declarar um public abstract calcular área. E, aparentemente, eu não sei escrever abstract. Então, tem aqui calcular área. E você pode ter outras coisas aqui também, como, por exemplo, o protected string, a cor dessa figura geométrica. E aqui a gente também pode gerar, por exemplo, o getter e setter, né, da cor. Só para a gente poder aqui ter alguma coisa nessa classe. Vou declarar aqui agora uma outra classe, a classe círculo. Vou colocar aqui um private double raio. E aqui a gente pode... Vou apenas declarar aqui o getter. Vou também declarar aqui uma outra classe de quadrado. Essa classe quadrado tem um lado. E aqui também vou apenas declarar o método getter dessa propriedade. E só para completar o nosso exemplo, eu também vou declarar aqui uma classe retângulo. O retângulo, ele tem um lado e também tem uma altura. E aqui eu vou declarar o getter também dessas duas propriedades. Pronto, a gente montou aqui uma classe figura geométrica, círculo, quadrado e retângulo. Tá? Agora, essa figura geométrica, eu vou declarar essa classe como sealed, ou seja, uma classe selada. O que eu quero definir aqui é que apenas as classes círculo, quadrado e retângulo possam estender essa classe figura geométrica. Se por algum acaso eu tenho uma outra classe, por exemplo, a classe caneta. A caneta também tem cor. Eu poderia também calcular a área de uma caneta, mas só porque a caneta tem cor e a caneta também pode calcular a área dela, não significa que a caneta tem que ser uma figura geométrica. A caneta é bem diferente de uma figura geométrica. Então, nesse caso, não faz sentido caneta poder estender figura geométrica. Então, eu vou fechar bastante aqui o escopo das classes que podem estender essa classe. Isso aqui é extremamente útil, principalmente quando você vai criar bibliotecas com Java. Então, você vai apenas declarar, vai fechar o escopo ali das suas classes e nenhuma outra pessoa que for utilizar a sua biblioteca vai conseguir estender aquelas classes, né? Porque atire a primeira pedra quem nunca tentou estender uma classe de uma biblioteca open source que não deveria. Enfim, então, as sealed classes também podem prevenir esse tipo de coisa. Aqui, aparentemente, eu estou... Pronto, consertei o erro de compilação. Vamos, então, adicionar aqui o sealed. Então, olha, sealed está dando um erro de compilação aqui. Por quê? Apesar de eu estar utilizando o Java 16 nesse projeto, o sealed classes, na verdade, está em modo preview, ou seja, está em modo... Você pode utilizar em produção, não tem problema nenhum, só que ainda não foi finalizado, ainda está esperando mudanças que vão vir provavelmente no Java 17. Então, para poder acertar isso daqui, eu vou pegar o meu projeto, vou vir aqui na parte de configurações do projeto, né? Tem a parte de módulos, bibliotecas, etc. No IntelliJ IDEA, já estou utilizando o Java 16. E aqui no Project Language Level, eu vou especificar qual que é a versão que eu estou querendo utilizar. Então, nesse caso, eu vou mudar para 16 Preview, que tem sealed classes. Então, vou dar um OK. Agora sim, parou de dar aquele erro de compilação, porque eu adicionei esse modificador. E agora está dando um erro de compilação.
Por quê? Classes que são Silt classes, elas precisam de ter classes filhas. Como é que a gente vai selar isso daqui? Como é que a gente vai declarar quais são as classes que podem estender a classe figura geométrica? Através da palavra permits. Então, aqui eu posso colocar o círculo, vou colocar também o quadrado e também vou colocar o retângulo. Vai dar erro de compilação, agora a gente vai ter que vir em cada classe dessa daqui e a gente vai estender a classe figura geométrica. Então, aqui primeiro o círculo, eu vou fazer o extends figura geométrica. Vou pegar aqui, ó, tudo, vou colocar também aqui no quadrado e no retângulo também. E é claro, tá faltando eu implementar o método, né? Então, vou pegar aqui o método do calcular área, vou colocar aqui também no quadrado e também vou colocar aqui no retângulo. Então, já resolveu aqui o meu problema. Porém, eu ainda tenho um outro problema de compilação aqui. Qual que é esse problema de compilação? Toda classe filha de uma classe que a gente declara como Silt classes, a gente também precisa adicionar aqui o modificador. São 3 modificadores. É o Silt, então aqui novamente eu vou colocar essa classe vai ser selada. E aí eu declaro quais são as classes filhas que podem estender essa classe. Ela vai ser final, ou seja, nenhuma outra classe vai conseguir estender essa classe aqui. Ou então ela é non-sealed, ou seja, não é selada e outras classes vão poder estender essa classe, porém eu não vou declarar quais são essas outras classes. Então, a gente não sabe o futuro do projeto, vou deixar aqui aberto para caso alguém precisar estender essa classe, vai conseguir estender. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar non-sealed, então é non-sealed. O quadrado eu vou colocar como final e o retângulo eu também vou colocar como final. Uma outra informação importante é que caso você esteja utilizando os módulos do Java também, todas as classes precisam pertencer ao mesmo módulo. Elas podem pertencer a pacotes diferentes, porém precisam pertencer ao mesmo módulo. Nesse exemplo aqui, eu não estou utilizando módulos do Java, então não tem nenhum problema. Nós vamos voltar aqui para a nossa classe main para poder fazer o uso, porque eu quero mostrar mais uma coisa legal para vocês. Então, olha, eu vou declarar aqui uma figura geométrica, figura, vou passar como parâmetro, e eu quero utilizar o pattern matching do instance of aqui com essa classe, com as classes Silts. Então, olha, se figura for um instance of de círculo, como é que eu vou calcular a área? Então, deixa eu mudar aqui, ó, calcular área, para ficar um pouco melhor, né? Então, olha, se a figura foi um instance of de círculo, eu vou declarar aqui um círculo. E aí, eu vou colocar aqui um double, já que a gente vai calcular a área. Então, vou fazer aqui um return círculo. Vou pegar o raio, vou multiplicar novamente por esse raio, né? Afinal, a área de um círculo é o π versus raio elevado a 2. E aqui, então, vou utilizar o math.p. Se, no caso, a figura for um instance of de quadrado, então aqui eu vou colocar o quadrado, nós vamos retornar quadrado.getLado multiplicado pelo quadrado.getLado. E no caso, se a figura for um instance of de retângulo, vou botar aqui o retângulo, nós vamos retornar a área do retângulo, no caso, é o lado vezes altura. Então, retângulo, getLado, multiplicado por retângulo, ponto, get altura. E ainda eu ainda preciso passar aqui, vou fazer um return 0, para caso não seja nenhuma dessas opções. Então, aqui a gente está vendo o uso de
Sealed Classes com Instance Of. Uma coisa bacana que está vindo no Java 17 é uma mistura do switch melhorado, né, as expressões switch, junto com pattern matching do Instance Of, junto com Sealed Classes. Então vai ser uma coisa muito legal de se ver. Então é um spoiler aí do que está vindo para o Java 17. Eu vou tentar fazer aqui um preview para vocês. Esse código não vai compilar, mas pelo menos a gente vai ter a ideia, né? Então eu já vou retornar, porque isso aqui vai retornar um double, lembrando agora que as expressões switch podem também retornar valores, e vocês também podem ver isso nos vídeos anteriores das versões do Java que eu fiz aqui no canal. Então aqui seria, no caso, a figura. Ó, case círculo, círculo C, a gente pode utilizar aqui uma expressão lambda, e aqui a gente faria, né? Esse círculo pode retornar, a gente pode retornar diretamente isso daqui. Da mesma forma, case quadrado, a gente já consegue também retornar a informação. Lembrando que porque é uma expressão lambda aqui, a gente não precisa do return. E aí, no caso do retângulo também, né? Case retângulo, a gente também já pode retornar a área. Então, isso daqui não funciona ainda, como vocês podem ver, porém, está previsto aí para o Java 17. Então, aqui, ó, Java 17, é isso aqui que está vindo. O que é legal, que vai juntar as funcionalidades que foram introduzidas desde o Java 12 até o Java 17. Então, isso aqui não funciona, mas aí no vídeo do Java 17, a gente também vai ver isso aqui na prática. Bem, por hoje é só. Lembrando que todo o código-fonte vai ficar disponível no GitHub. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí das novidades do Java 15 e do Java 16. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho e, se gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar um joinha. Como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!